Você nunca imaginou que aquele seria o dia em que sua vida mudaria para sempre. Porque naquele instante, parado diante de uma mesa no restaurante mais caro da cidade, você viu algo que jamais vai esquecer. Um herdeiro milionário rindo na cara de uma garçonete depois que ela disse com a voz mais calma e firme do mundo que não queria a fortuna dele. A frase ficou ecoando no salão como um estrondo silencioso. Eu não quero seu dinheiro. Simples, clara, mas dita com uma coragem que fez vários clientes erguerem o rosto. E o herdeiro, Rafael Castilho, o tipo de homem acostumado a acreditar que o mundo inteiro dobrava os joelhos diante dele, jogou a cabeça para trás e soltou uma risada que mais parecia um desafio do que humor. Você não querer minha fortuna? Por favor, nem finja. Ele disse isso enquanto deslizava o cartão Black sobre a mesa, como se a presença de dinheiro justificasse qualquer arrogância. Ele gesticulava, fazia questão de ser visto. Era o tipo de homem que cresceu, ouvindo que podia comprar o respeito de qualquer um, até ali. Mas a garçonete não se abalou. O nome no crachá dizia Helena, mas havia algo diferente nela. A postura ereta, a delicadeza ao segurar a bandeja, a firmeza nos olhos. Era como se ela tivesse aprendido a carregar pesos maiores do que pratos ao longo da vida. Enquanto isso, Rafael cruzava os braços, avaliando-a como se fosse um produto com defeito. Diga logo quanto você quer. Todo mundo tem um preço. A risada dele ecoou mais uma vez. Mas ela não riu. Apenas respirou fundo, como quem aprendeu cedo a engolir o próprio orgulho para sobreviver. Ela inclinou levemente o rosto, a luz dourada do restaurante refletindo nos olhos cansados, porém firmes. E repetiu sem hesitar. Eu não estou à venda. O restaurante ficou em silêncio, um silêncio tão pesado que você sentiu o ar mudar. Clientes seguraram a respiração. Garçons pararam no meio do passo, como se o chão tivesse congelado. E Rafael, ele nunca soube lidar com silêncio. Ele bateu a taça na mesa, impaciente. Se não quer meu dinheiro, quer o quê? Um encontro? Uma chance de subir na vida? Uma vida melhor? Ele falava alto, alto demais, para que todos ouvissem. Mas Helena permaneceu exatamente onde estava. Não se encolheu, não desviou o olhar. Segurou a bandeja no braço e respondeu. Eu já tive uma vida melhor do que a sua. Você viu a expressão de Rafael vacilar. Apenas um segundo. Mas ali nasceu a primeira rachadura na máscara de superioridade dele. Naquele momento, ninguém sabia quem era Helena. Para todos, ela era apenas uma garçonete bonita, educada, com postura demais para o cargo. Mas ninguém imaginava que aquela mulher humilde já tinha vivido em lugares onde Rafael jamais colocaria os pés sem convite formal. A prova começou a surgir quando ela virou para sair e a pulseira fina em seu pulso brilhou sob a luz. Uma joia antiga, delicada, absurdamente cara. Você percebeu? Rafael também. Onde conseguiu isso? Não combina com você. Ele não disse pobre, mas estava implícito. Helena tocou a pulseira com o polegar, como quem toca uma cicatriz. É de família, respondeu. A primeira verdade que ela soltou, e a primeira de muitas que fariam Rafael congelar horas depois. Mas Rafael não desistiu. De família? E sua família era o quê? Donos de restaurante de bairro, médicos endividados, jogadores falidos? Ele zombava, tentando rebaixar o que não entendia. Helena endureceu o rosto apenas 1 milímetro. Minha família não existe mais. Ele aproveitou, como sempre. Então sobrou só isso? Trabalhar como garçonete para sobreviver? Patético. O salão se encheu de olhares reprovadores. Mas Rafael vivia para ser o centro das atenções, mesmo que fosse pela humilhação de alguém. Helena fechou os olhos. Seus dedos tremeram só uma vez. E depois se firmaram. Quando abriu os olhos, havia neles uma força antiga, uma história inteira prestes a vazar. Mas ela não falou. Pegou os pratos com a elegância de quem recolhe cristais e se afastou com passos lentos, porém firmes,
Rafael, irritado pela falta de reação, chamou o gerente. Quero essa garota longe da minha mesa. Aliás, longe do salão inteiro. Ela não sabe com quem está falando. O gerente, educado e visivelmente desconfortável, olhou para Helena com culpa silenciosa. Helena, pode ir ao vestiário um momento? Ela assentiu como quem já esperava. Sem lágrimas, sem protesto. Apenas foi. Algo em você te empurrou a segui-la discretamente. E foi no corredor do vestiário que você viu o impossível acontecer. Helena estava sentada, mexendo na bolsa, quando um cartão metálico caiu no chão. Mas não era um cartão comum. Ele carregava o brasão da Fundação Áurea Lissandra, uma organização tão exclusiva que apenas famílias bilionárias europeias tinham acesso. Ela percebeu que você viu. Pela primeira vez, seus olhos mostraram medo. Não de Rafael, mas de alguém reconhecer sua origem. Por favor, não diga nada. Você guardou o silêncio, mas seu coração acelerou, porque aquele cartão só tinha 2 caminhos de origem: nascer em uma família absurdamente rica ou ser herdeiro direto de uma dinastia. E Helena estava escondendo algo enorme. Ela guardou o cartão depressa, como se o simples fato de alguém ter visto fosse perigoso. A urgência nos olhos dela dizia tudo. Ela tinha perdido muito e estava disposta a perder ainda mais se isso significasse sobreviver. Quando voltou ao salão, Rafael não esperava. Mas ela voltou, com a postura intacta, e dessa vez os clientes começaram a cochichar. A pulseira brilhava sob o lustre. Uma mulher rica colocou a mão no peito. Meu Deus, aquilo é da coleção Lissandra. Achei que tivesse sido perdida no incêndio da mansão. E foi assim que um segredo começou a explodir diante de todos. Rafael riu, mas a risada saiu fraca. Família Lissandra? Eles desapareceram. Não existe ninguém vivo. Helena parou de caminhar. A dor estava nos olhos. Existe sim. A mulher rica se aproximou. A filha mais velha deles, Helena Lissandra, tinha 19 anos quando perdeu tudo. Dizem que fugiu do país para escapar dos predadores que tentaram se aproveitar. Ela então olhou para Helena com reconhecimento. A pulseira é o símbolo da primogênita. Rafael ficou imóvel. O salão inteiro ficou imóvel. Quem é você? Ele perguntou com a voz trêmula. Helena ergueu o rosto, e naquela hora ela não era mais a garçonete invisível. Era alguém moldada pela dor e pela realeza. Meu nome completo é Helena Áurea Lissandra. O impacto foi imediato. Rafael empalideceu. Clientes ficaram sem ar. Ela não era apenas rica, era a única sobrevivente da família mais influente da Europa. Donos de galerias, propriedades históricas, empresas, tecnologia, uma fortuna estimada em bilhões. E ela estava servindo mesas. Rafael cambaleou para trás. Mas por quê? Por que você estaria aqui? Helena respirou fundo. Quando meus pais morreram, fiquei com tudo. E com todos os inimigos deles. Investidores, falsos amigos, gente querendo me controlar. Eu era jovem demais. Descobri cedo dinheiro atrai predadores. Então fugi. Preferi desaparecer a ser caçada. Rafael tentou falar, mas não conseguiu. O gerente voltou ao salão, pronto para demitir Helena. Mas antes que abrisse a boca, clientes se levantaram. Ela não pode ser demitida. Ela foi humilhada injustamente. Esse rapaz precisa aprender respeito. O gerente olhou o salão, olhou Helena e decidiu. Helena, você não está dispensada. Aqui você merece respeito. Rafael, desesperado, tentou argumentar. Você sabe quem eu... Sabemos sim, respondeu a mulher rica. E por isso mesmo deveria ficar calado. O orgulho dele finalmente quebrou. Ele abaixou os olhos e murmurou algo que nunca imaginou dizer. Me perdoe. Helena não sorriu. Não comemorou. Apenas colocou a bandeja sobre a mesa e disse, com a calma de quem finalmente foi vista. Agora você entende. Não é sobre dinheiro. É sobre quem somos quando nada dele nos define. Rafael abaixou a cabeça. E pela primeira vez na vida, aprendeu o valor da humildade.
Você achou que a história terminaria ali, com o pedido de desculpas e a revelação que paralisou o salão inteiro. Mas a verdade é que aquilo não foi o fim. Foi só o começo. Porque quando a máscara cai, a necessidade humana de reparar erros ou de tentar se esconder deles se torna ainda mais evidente. E naquela noite, algo começou a se mover dentro de Rafael Castilho. Algo que ele jamais admitiria, mas que estava queimando dentro dele como brasa acesa. Depois do impacto, o restaurante ainda parecia respirar diferente. As pessoas continuavam olhando para Helena com reverência, como se tivessem acabado de reencontrar um fantasma da nobreza. E você percebeu que pela primeira vez, desde que entrou naquele lugar, Rafael estava quieto demais. Ele observava Helena com um tipo de atenção que não era arrogância nem desprezo, era algo mais confuso, quase doloroso. Você viu quando Helena recolheu a bandeja e desapareceu novamente pelos corredores do restaurante, não fugindo, apenas retomando o trabalho, porque era isso que ela fazia para sobreviver, continuar caminhando mesmo quando o mundo inteiro desmoronava. Mas Rafael não conseguia continuar. Ele se levantou devagar, como se o chão estivesse instável, e caminhou até o gerente. Você ouviu partes da conversa, sussurros nervosos, palavras sobre compensação, erro, mal entendido. Mas o gerente apenas balançava a cabeça, recusando qualquer tipo de interferência. O salão tinha tomado partido, e ele não ia arriscar sua integridade profissional por um herdeiro mimado. Então, Rafael se virou, saiu do salão e caminharam até o mesmo corredor em que você tinha visto Helena mais cedo. E você, movido por algo que não soube explicar, seguiu. O corredor estreito cheirava a café, papel molhado e metal. Helena estava ali, sentada no mesmo banco, respirando fundo com os olhos fechados, como se tentasse segurar o peso da própria história. O uniforme já parecia pequeno demais para quem carregava um passado tão grande. Quando Rafael chegou, ela não abriu os olhos de imediato. Apenas disse, com a voz calma demais para quem acabara de ser exposta ao mundo: "Eu não quero sua pena." A frase congelou Rafael no lugar. Você viu o choque nos olhos dele porque ele estava certo de que ela o odiava. Mas Helena não odiava ninguém. O que ela mais temia era ser castrada, sufocada, presa novamente por causa de dinheiro. Rafael engoliu seco. "Não estou oferecendo pena." A voz dele tremeu em lugares que você nunca imaginou que pudessem tremer. Eu preciso entender." Helena abriu os olhos finalmente. E naquele momento, você quase acreditou que o ar ao redor dela parecia mais frio, mais denso, como se cada respiração fosse milímetro calculado. "O que você quer entender, Rafael?" Havia sinceridade na pergunta, mas também cansaço. "Por que você escondeu quem era?" Ele falou devagar, como quem pisa em solo sagrado. "Por que renunciou a tudo? Por que escolheu isso?" Ele olhou ao redor, para o vestiário simples, uniforme, para o chão gasto. Helena abaixou o olhar para as próprias mãos, mãos que já seguraram convites para jantares diplomáticos, contratos de milhões, taças de cristal. E agora seguravam bandejas e pratos vazios. "Eu não renunciei à minha família," ela disse. "Eu renunciei aos que tentaram possuir minha vida através dela." Rafael franziu o senho. Ela continuou. "Quando meus pais morreram, as pessoas não vieram me consolar. Vieram me medir, me avaliar, me observar como se eu fosse um baú, cheio de ouro. Eles tentaram me convencer de que eu devia aquilo à sociedade, à empresa, à linhagem." Os olhos dela escureceram. "Mas ninguém perguntou o que eu queria. Eu era só uma adolescente que perdeu tudo. E mesmo assim, queriam arrancar mais." O silêncio que se seguiu era pesado como pedra. Rafael, pela primeira vez, parecia não ter resposta. Foi então que Helena se levantou, sem pressa. Ela se aproximou dele com passos firmes. Ficaram a poucos centímetros um do outro. E,
Naquele instante, você pôde ver claramente, ela não era uma garçonete fingindo ser forte. Ela era alguém que já tinha encarado o fogo e sobrevivido. Rafael, você cresceu acreditando que dinheiro é poder. Eu cresci descobrindo que dinheiro é prisão. Nós vivemos em lados opostos da mesma moeda, entende? Rafael respirou fundo. A pergunta seguinte saiu quase como suspiro. E agora? O que vai fazer, agora que todos sabem? Helena deu um sorriso pequeno, triste. Um sorriso de quem já se reconstruiu. Muitas vezes. Nada muda, ela respondeu. Porque quem eu sou já mudou faz tempo. Mas você percebeu algo nos olhos dela. Um medo muito específico, não de Rafael, mas do mundo lá fora, agora sabendo que Helena Áurea Lissandra estava viva. Foi quando o impossível aconteceu. Rafael esticou a mão, não para tocar, não para segurar, mas como quem oferece apoio a alguém que não sabe mais confiar. Eu posso ajudar. A reação de Helena foi imediata. Ela recuou um passo, postura tensa, olhar duro. Eu não quero seu dinheiro, nem sua influência, nem o seu nome. Não quero nada disso. Mas Rafael balançou a cabeça. Eu não ofereci nada disso. Ele falou com a voz mais sincera que você já ouviu sair daquele homem. Eu ofereci ajuda, humana, sem valor atrelado, sem preço, sem contrato, só ajuda. Helena ficou parada como se aquela fosse a frase mais impossível de acreditar. E você viu a verdade. O mundo inteiro já tentou comprar Helena, mas ninguém jamais tentou ajudá-la sem pedir algo em troca. Rafael deu um passo para trás, respeitando o espaço dela. Eu sei que você não confia em mim, e não deveria mesmo, ele admitiu. Mas, se algum dia você quiser falar, entender, resolver, retomar o que é seu, eu estarei aqui. Não como Rafael Castilho, o herdeiro, mas como alguém que errou e quer fazer o certo. Helena desviou o olhar, não porque esteve com medo, mas porque pela primeira vez em muito tempo, alguém falou com ela sem querer controlá-la, sem tentar resgatar sua fortuna, sem impor nada. Ela respirou fundo e finalmente disse, eu vou pensar. Rafael sorriu pela primeira vez sem arrogância, um sorriso pequeno, honesto, quase tímido. E então ele se virou para ir embora, mas antes de sair, disse algo que fez Helena congelar pela segunda vez naquela noite. Não quero sua fortuna, Helena. Eu quero sua verdade. As luzes do corredor tremeram ligeiramente enquanto ele se afastava. Helena ficou parada, segurando o próprio pulso onde a pulseira brilhava, pesada, cheia de memórias e da pergunta que ela mais evitava. Será que chegou a hora de parar de fugir? E você, do seu canto, percebeu que o que acabou de acontecer ali não foi apenas uma revelação. Foi o início de algo muito maior. Algo que mexeria com heranças, inimigos antigos, segredos enterrados e talvez até com o próprio coração dela. A história estava longe de acabar.